Vou falar sobre o UOL, até porque já está na internet, eu estou sendo muito questionado a respeito. Eu já trouxe o UOL, a segunda vez que eu estou trazendo isso para a semana, né? Aliás, nessas semanas é a segunda vez que eu estou trazendo, é a terceira vez que eu estou trazendo o UOL, então, cuidado, né? Eu sempre digo que uma reportagem do UOL equivale a mais ou menos 7 latas de Coca-Cola Zero ou um maço de Marlboro vermelho para a sua saúde. Então evitem o UOL, mas de vez em quando eu tenho que trazer aqui para vocês. E por que eu tenho que trazer nesse caso? Porque a internet está falando muito sobre o tal do vazamento do UOL que envolve o meu nome na reportagem. E eu acho que a melhor forma é ler e comentar aqui para você a reportagem que estava que está estampando a página da Home, desse que é um portal predileto da esquerda no Brasil. Diz a reportagem: não vem nada de bom. Bolsonaro se recusou a desmobilizar o 8 de janeiro. E o texto diz assim: estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus. Eu estou no ar na Jovem Pan. O tenente-coronel Mauro Cid recebeu essa mensagem às 16h36 do dia 8 de janeiro de 2023, momento em que manifestantes bolsonaristas invadiam a sede dos três poderes em Brasília. O autor da mensagem era Paulo Figueiredo Filho, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo, que se tornou um influenciador digital bolsonarista nas redes sociais. E aí entra a primeira parte, que eu vou mandar até uma mensagem, que foi o Aguirre que fez isso. Foi o Aguirre. Eu vou perguntar, Aguirre, você não tem vergonha, não? O cara tá numa rede de televisão, num canal de notícias, número 1 de audiência, com audiência muito superior ao UOL. Aliás, vou mandar essa mensagem para o Aguirre assim que terminar o programa. E, em vez de você falar que o cara era um jornalista, você tem que se virar para dizer que ele é um influenciador digital. Não é digital, eu estou na televisão. Bolsonarista nas redes sociais. Não tem rede social. Mas eu só acho vergonhoso. Ele continua. Na conversa, ele demonstrou preocupação com as consequências do ato para os bolsonaristas e pediu que o ex-ajudante de ordem arrancasse uma declaração do ex-presidente, que poderia ser transmitida ao vivo pela rádio na verdade pela televisão, Jovem Pan, uma rede de televisão e também de rádio, para desmobilizar os invasores. Bolsonaro estava nos Estados Unidos na ocasião. E aí entra a reportagem dizendo: após tentar obter apoio dos comandantes das Forças Armadas em uma ação golpista que o mantivesse na cadeira, ele deixou o Brasil em 30, aquela bababá do UOL, que não tem nada a ver com notícia, que é a visão do repórter propriamente dita. A conversa de Mauro Cid com Figueiredo revela pela primeira vez que Bolsonaro se recusou a fazer uma manifestação pública durante a execução dos atos de destruição. A defesa de Bolsonaro disse ao UOL que não teve acesso aos diálogos, mas afirmou que o ex-presidente efetivamente se manifestou em rede social na noite do dia 8 de janeiro, criticando a invasão. E aí bota o tweet do Bolsonaro. O que diz o Bolsonaro na data? Manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido nos dias de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra, escreveu Bolsonaro. A publicação, entretanto, foi feita somente às 21h17 em uma das suas contas na rede social. Justiça seja feita. Neste momento, quando a gente está falando em janeiro, nós aqui nos Estados Unidos estamos num horário diferente do horário do Brasil. Vocês estão 2 horas à nossa frente. Agora a diferença é só de 1 hora. Mas isso que foi 21h17 do Brasil era, na verdade, para o presidente Bolsonaro, 19h17. E ele estava, de fato, também ali passando por problemas de saúde naquele dia, das complicações lá da facada. Mas ele se manifestou depois que os jatos já haviam sido contidos pela Polícia Militar e, àquela altura, o governo federal já havia decretado intervenção na segurança pública do DF. De fato, e isso é um fato inequívoco, o presidente Bolsonaro só se manifestou depois que a merda fedeu. Já tinha dado Jornal Nacional, já tinha dado intervenção, já tinha gente presa, já tinha o escambau, né? O Alexandre de Moraes, que estava em Paris, já tinha dado ordem aqui, e etc, etc. Isso é um fato.
Procurado, Paulo Figueiredo confirmou o teor da conversa com Mauro Cid, que de fato aconteceu. E o que eu disse ao UOL: o diálogo corrobora o meu posicionamento, que é público. O 8 de janeiro foi uma armadilha na qual alguns caíram de forma estúpida. O presidente Bolsonaro, felizmente, ouviu o meu conselho e reviu a sua posição, condenando os atos em seguida. O que é interessante e curioso para mim é, e aqui entra um dos pontos-chave aqui, se a Polícia Federal tinha acesso a esses diálogos e sabia da minha posição, por que aparentemente me indiciaram sem base alguma? E por que a PGR me denunciou? É claro que o motivo é político, disse ao UOL. Aliás, o UOL não teve nenhuma dificuldade de me localizar, ao contrário dos oficiais de justiça do Alexandre. Né? A conversa de Cid Figueiredo faz parte de um conjunto de mensagens guardadas no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, que até hoje permaneciam inéditas. O aparelho foi apreendido pela Polícia Federal em 3 de maio de 23, quando o tenente-coronel foi alvo de uma operação sobre fraudes e certificados de vacina, essa que foi para o espaço. Né? O UOL teve acesso ao conteúdo do telefone celular do Cid num total de 77 gigabytes. São mais de 20 mil arquivos e apenas no WhatsApp 158 mil mensagens. Uma parte do material público se tornou público após a conclusão das investigações da Polícia Federal, mas o restante ainda estava sob sigilo. Eles continuam. Cid respondeu a Paulo Figueiredo que havia conversado com o ex-presidente e que ele não queria se pronunciar. E aí coloca os diálogos aqui para a gente, Bruno, para a gente ler o diálogo. O que eu disse exatamente enquanto as manifestações estavam acontecendo? Você tem que voltar no tempo e pensar o que você de casa estava pensando quando você ligou a televisão e me viu na Jovem Pan e viu todos aqueles negócios. Eu sei o que o chat da Jovem Pan dizia. Era todo mundo me chamando de traidor, traíra, que aquilo era maravilhoso, o que estava acontecendo. Eu lembro muito bem disso. Enquanto eu chamava a manifestação de estúpida. Mas enquanto eu fazia esse comentário público, eu tentava contato com o presidente Bolsonaro, tentava contato com as lideranças da direita, e eis o que eu dizia, está aqui. Eu volto a dizer, não existe um Paulo Figueiredo personagem da televisão e um Paulo Figueiredo personagem em conversas privadas. Infelizmente, as minhas conversas privadas, que não deveriam, estão se tornando públicas. Mas é bom, porque eu não tenho nada a esconder. E o que elas dizem? Estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus. Eu estou no ar na Jovem Pan. E, de fato, o que eu queria era que o presidente Bolsonaro emitisse uma declaração para que eu vinculasse naquele momento no ar, para atrapalhar os planos da esquerda de culparem o presidente. Mauro Cid me responde, não vai. Acabei de falar com ele. Mauro Cid, a essa altura, já não era mais ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, mas gozava de uma boa relação com ele. Mauro Cid responde, acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. Aí eu falei, né? Você vê que até os palavrões do Paulo Figueiredo são os mesmos palavrões no ar e fora do ar. Eu respondo, então ele vai se fuder. O Cid respondeu, justificando, o povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. Eu enfatizo, não vem nada de bom disso. Aquelas manifestações não trariam nada de bom. Ele continua justificando, a panela de pressão estoura. Eu adianto, vai ter gente morta, e eu falei isso com base no 6 de janeiro americano, onde houve pessoas mortas, ninguém por conta da manifestação. Mas eu falei, vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Eu não duvido que houvesse esse plano. O Cid tem uma mensagem aqui apagada, que eu confesso que eu não me recordo. Mas eu disse, provavelmente, tinha a ver com o fato de algumas pessoas das forças policiais estarem deixando aquilo acontecer. As forças policiais não estavam reprimindo a população. E aí eu comento, assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Ajudou no sentido de ajudou a acontecer a destruição. E eu digo, cara, esses FDPs, me referindo aos manifestantes do 8 de janeiro, acabaram de destruir a direita brasileira. Aí o Cid Viz fala, é diferente, é bem diferente. Eu entro naquele momento com uma frase
profética. Puta que pariu! Você vai ver o quão diferente quando tiver preso. Nesse momento, eu profetizo aqui. Lembra? Mauro Cid foi preso apenas 5 meses depois. Mas neste momento eu viro para ele e falo: você vai ver o quão diferente é quando você estiver preso. Ele responde. Lembra, naquele momento não tinha nenhuma prisão. Nenhuma prisão. Eu concordo com você, mas é um povo desesperado. Eu falei, claro, tem a ver com a minha manifestação na Jovem Pan. Eu entendi a revolta popular. E eu sabia que a esquerda estava contando com essa revolta popular. Olha o que fizeram com você. Isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Naquele momento eu já estava com as contas bancárias bloqueadas, já estava com meu passaporte cancelado, já estava com todas as minhas redes sociais banidas. E eu respondo, claro, mais uma vez. E digo, essas pessoas estão lá por mim. Muitas das pessoas que estavam lá no 8 de janeiro estavam lá revoltadas com o que estava acontecendo comigo. Pessoas que agiram com boa intenção em meu favor. Mas eu digo, mas estão me atrapalhando. Eu corrijo. Na verdade, estão nos fudendo. E por mais carinho, poxa, o pessoal das Faves sabe o quanto carinho eu tenho, por mais dedicação que eu tenha, por mais que eu já tenha tentado ajudar de todas as formas, de financeiramente, logística, e eles sabem, não preciso dizer para vocês, né, a Bíblia diz que se a gente faz, que a mão direita faz de bom, nem a mão esquerda tem que saber. Então, assim, não tem por que falar aqui. Mas todo mundo sabe da minha simpatia e da minha solidariedade com o pessoal do 8 de janeiro. Mas todo mundo sabe que eu digo inequivocamente que eles foram estúpidos e que os manifestantes do 8 de janeiro fuderam com a direita brasileira. Existe um grau de estupidez que é doloso, é indistinguível da má-fé. Isso é muito importante, anotem isso. Existe um grau de estupidez que é doloso, indistinguível da má-fé. O que eu quero dizer com isso? É que não há diferença se você tem má-fé, ou seja, se você de fato tem dolo, ou se você é simplesmente estúpido o suficiente para causar estrago. Eu digo que muitas vezes a estupidez causa mais estrago do que a má-fé. Né? Aliás, o Chapolin Colorado é isso, né? É o herói que, sem querer querendo, vai lá, destrói as coisas. Sem querer querendo é o Chaves, mas ele acaba atrapalhando tanto que ele muitas vezes prejudica as pessoas que ele está tentando salvar. Né? Então, naquele momento, era evidente isso para mim. E o Cid falou, eu sei, a repressão aumenta e vão atrás do PR. Aí eu digo, o presidente precisa condenar isso urgente. E, de novo, a vantagem de eu saber disso é porque eu digo, não é um dom profético, eu não recebi uma iluminação divina, eu não tenho, não sou nem pentecostal, então não tenho nem o dom da profecia. Mas eu digo, o Trump se fudeu porque demorou um pouco a fazê-lo. E aí, esse diálogo começou no início, por volta das 4 da tarde, e aí por volta de quase 7 horas da noite, o Mauro Cid me manda um vídeo, que eu não sei o que diz esse vídeo, mas ele fala, passou dos limites. E aí vem, naquele momento, às 6h46, ainda quase 3 horas antes da manifestação do presidente Bolsonaro, 2h30, vem o governo Lula decretando GLO para conter os manifestantes. Vejam a demora do governo para decretar uma GLO. Vejam a demora. E o que dá para ver nesse caso? É que quando eu chamo as pessoas de estúpida naquele momento, não é arrogância. Não foi arrogância, não foi prepotência, não foi Paulo Figueiredo, só você sabe o que é certo. Não, mas tem certas coisas que, porque a gente estudou melhor e porque a gente sabe fazer análise política, a gente sabe o que vai acontecer. Eu sabia qual era a Arapuca, eu sabia que iam atrás do presidente Bolsonaro, eu sabia que iam usar o 8 de janeiro para destruir a direita no Brasil, e é exatamente o que eles tentaram fazer, e estão tentando ainda fazer. Eu sabia que o tenente-coronel Mauro Cid seria preso. Ora, em outros diálogos, que talvez se tornem públicos em algum momento, vocês vão ver que eu aviso ao presidente Bolsonaro que ele seria alvo de uma busca e apreensão
com base numa desculpa qualquer, na época eu achei que era o inquérito das joias que eles iam utilizar, para pegar o celular dele. Como Paulo Figueiredo, como você sabe que o presidente Bolsonaro ia sofrer uma busca e apreensão antes dele sofrer uma busca e apreensão? É porque você tinha uma fonte na Polícia Federal? Neste caso, não. É porque eu vi o Trump sofrendo uma busca e apreensão com um motivo estúpido na tentativa de encontrarem alguma coisa e até plantarem provas. Eu chego a falar, presidente Bolsonaro, você precisa ter câmera em todos os lugares. Não deixe ninguém da Polícia Federal andar sozinho. E por isso eu disse, não volte ao Brasil. É arrogância? E me aborreci com o presidente. Ele talvez se lembre. É arrogância, prepotência? Não. É saber o que vai acontecer, porque não por premonição, mas por fazer a análise política correta. Que é o que eu acho que falta miseravelmente às pessoas, ao próprio presidente, mas certamente a muitas pessoas no entorno dele. Acho que ele escuta principalmente. Do que dá para a gente tirar dessas conversas? Outra coisa que eu antevi aqui no Paulo Figueiredo Show. Vocês devem lembrar que eu dizia: a defesa do presidente Bolsonaro precisa insistir em obter a íntegra do material dos celulares do Mauro Cid, do celular do Mário Fernandes, etc, etc. Porque pode haver coisas ali que inocentem o cliente. Coisas propositalmente omitidas pela Polícia Federal. E daí o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que isso não é mais um talvez. Estas mensagens que estão aí, elas, de forma categórica, me inocentam. Porque, ora, eu não posso ser culpado de ter incentivado a insurreição do golpe do 8 de janeiro se eu estava no ar e privadamente com o ajudante de ordem do presidente Bolsonaro pedindo, caracterizando aquilo como estúpido, antecipando que era uma armadilha da esquerda, antecipando que aquilo seria usado para perseguir a gente. E por que esses diálogos foram omitidos em todo momento, não só no processo, como também em todo o relatório da Polícia Federal, na acusação e até mesmo pela imprensa até hoje? Ora, porque mesmo nestes diálogos, se vocês prestarem atenção, o que o Mauro Cid diz categoricamente, bota aqui pra gente de novo, Bruno, é que era o povo que estava agindo. Que aquilo, não, o presidente pode ter demorado em condenar, mas ele não tinha a menor obrigação legal de condenar. Segundo, é o diálogo anterior. Segundo, ele diz que aquilo, o Mauro Cid diz, é muito maior do que ele. Ele fala, é muito maior do que ele. Volta mais uma. É o outro. Ó, é um povo desesperado. Mais um, volta mais um. É um povo desesperado. É muito maior do que ele. Então, como pode o presidente ter orquestrado o 8 de janeiro, enquanto o ajudante de ordem diz a panela de pressão estoura? O que esse raio-x dessas conversas mostra, inequivocamente, é difícil alguém não conseguir ver isso. O povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. Isso já deixou de ser por ele. Ou seja, estas mensagens, a mim, inocentam de forma categórica. Ao presidente Bolsonaro, elas atrapalham em muito a narrativa do processo, de que o presidente Bolsonaro, na verdade, era o idealizador das ações do 8 de janeiro.